Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Veusque Vinícius. Meu nome é Victor Nunes e de cara eu já quero pedir o like, a inscrição e que vocês ativem o sininho das notificações, porque é importante tanto para ajudar o canal, tanto para que vocês fiquem ligados em tudo que ocorre, tudo que se passa aqui no nosso canal. Então na videoaula de hoje, né, dos vídeos anteriores, a gente tratou um ali sobre a atmosfera, que no caso é de onde a gente está para cima, né? A gente conhece todos os eventos e tudo mais, as camadas e o tempo. E com relação a esse vídeo de hoje, a dinâmica interna da Terra, que a gente, nada mais justo do que a gente falar agora de onde a gente está para baixo, o interior da Terra, né? Então, de primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a nossa estrutura. Eu fiz até um desenho aqui para exemplificar as camadas e a gente poder ver o passo a passo. Então, a crosta terrestre é a primeira camada que a gente vê, que a gente avista e que de fato a gente conhece por estar em cima dela, né? Que é a parte continental e a parte oceânica, né? Que são os oceanos e por aí vai. E o Brasil, por exemplo, é uma faixa de terra que compõe a parte continental e ela também tem meio que um interior, né? 40 km de espessura mais ou menos, até 80, às vezes pode ser até mais fina, varia um pouco a nossa crosta terrestre. Mas que enfim, aí surge aquela pequena dúvida, né? Como é que a gente consegue conhecer, saber do interior da Terra, sendo que o ser humano nunca nem foi lá? Então, existem duas classificações de estudos para que a gente não precise ir diretamente no interior da Terra. A gente tem o indireto e o direto. O direto, falando mais dele, né, que é o mais específico, o que traz mais informações, que é quando, por exemplo, um vulcão ele expele alguns minérios e a partir dele a gente consegue, os cientistas, né, conseguem tomar mais conhecimento, ver mais informações e analisar melhor aquela rocha, né, que sai do interior da Terra e que a gente tem um conceito melhor das temperaturas e do que há no interior da Terra para que a gente possa passar essas informações, né, os cientistas passar as informações para que a gente estude também na escola. Então, de primeira mão, a crosta terrestre, 40 km de espessura e tudo que a gente já conhece basicamente está nessa parte da Terra que é onde a gente está, onde a gente pisa, onde a gente respira, onde a gente vive, né? O ser humano. Enfim, a estrutura mais adentro, né? Aqui a gente vê umas temperaturas mais amenas, que não passam nem dos 100 graus. Mas, por exemplo, aqui no manto, que é justamente a camada abaixo, ela já é dividida em duas, que tem uma espessura ali 3.000 km, mas que já chega a uma temperatura 2.000 graus em cerca, né? E, entretanto, como que é formado o manto? O manto, ele tem materiais fundidos que se formam com sólidos e tem um magma. E além de rochas que são ricas tanto em ferro como em manganês, né? Que minérios que a gente também pode encontrar na superfície terrestre, que no caso são expelidos do interior para fora, chegando aqui na costa a gente consegue ter essa noção, né, melhor de perto. E também é utilizado, principalmente o ferro, né, e o manganês também, mas que são utilizados nas indústrias, por exemplo, e outras atividades econômicas que o ser humano implanta aqui na costa terrestre em forma de sobrevivência. Enfim, para vocês verem como se conectam, né, as camadas. E esse magma, que a gente vai falar mais tarde, depois também é bem crucial e importante para que a gente entenda, por exemplo, as correntes de convecção. E indo mais para o interior, a gente já chega no núcleo, que ele formado também é dividido em duas partes. O núcleo externo e o núcleo externo e o núcleo interno. Qual a diferença entre eles? Esse núcleo externo, ele é mais pastoso, tem materiais fundidos com sólidos que também está presente o magma. E temperaturas ali que ambos são muito elevados, muito mesmo, chegando ali a 5.000 graus Celsius. Você vê como é quente o interior da Terra. E o núcleo interno, o que varia dele para o externo é que ele, além de ter uma espessura maior, né? No caso ele mais ou menos 2.000 e pouco, e o externo 1.200 por aí, varia bastante, dependendo de que parte você estiver falando dessas partes do núcleo, mas que na parte externa, né, para a parte interna, ela, por causa da pressão, ela vai ser sólida. Então tá aí a diferença, mas ambos têm temperaturas extremamente elevadas e as espessuras são um pouco menores ainda do que o manto, que é
3.000, né, que seria que eu mencionei, 3.000 de espessura, quilômetros de espessura, então um pouco ainda mais do que o núcleo. Mas então, dita essa estrutura, é importante que a gente volte para a crosta e que a gente entenda um pouco da movimentação, por exemplo, dos continentes e por aí vai, e também das placas tectônicas, que está associado que a mudança, né, a movimentação, os terremotos, toda essa dinâmica que acontece no interior da Terra e que afeta aqui em cima. Então, os cientistas, os seres humanos, começaram a analisar com o passar do tempo, e lá em 1912, a gente vai ver um cara que ficou muito conhecido por formular a teoria da deriva continental, que, no caso, Alfred Wegener, né? Wegener, não sei como é que fala o nome dele, mas para não repetir errado de novo, só o Alfred, que ele era um alemão que formulou essa teoria, né? Com base nos estudos dele, a deriva continental, que ela trazia estudos baseados nos continentes, em que a Pangeia, né, foi um supercontinente lá no passado e que ela se quebrou e se virou na Eurásia e na Gondwana. E também todo aquele processo, né, da formação dos continentes que ele buscava analisar. Em base no que ele dizia isso? Então, há 3 pontos principais. A biologia, por exemplo, da América e da África era um pouco semelhante, a partir da análise de que a costa, né, da América do Sul e da África pareciam se completar, e também fósseis de animais encontrados em ambos continentes que eram parecidos. Então, formulada a deriva continental, que foi em 1912, publicada oficialmente nos jornais em 1915. E a partir lá, desde o século anterior ao 20, no 19, já existia todo aquele conceito em busca de comprovar isso, mas que só no 20 que se trouxe essa deriva continental, a teoria, né, de Alfred, e ela foi negada, por base de que não havia algo que explicasse de fato o que movimentava os continentes. E aí, em 1960, que Alfred morre inclusive em 1930, então 30 anos após a morte dele, em base ao um esquema matemático, né, que eu quis formular aqui, a teoria da deriva continental de Alfred mais a expansão dos fundos oceânicos, né, que falava tanto da parte oceânica como da parte continental, juntas formaram a teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas, ela tem um conceito de explicar basicamente 3 princípios da movimentação desses continentes. Então, a crosta terrestre, junto a tanto a parte oceânica como a continental, dentro desses blocos de terra, há as placas tectônicas, que elas auxiliam na movimentação da parte das forças internas da Terra. Então, baseado no que eu vou falar até depois, o magma está incluído nesse conceito, né, das correntes de convecção, que explica tudo isso. Que as placas tectônicas, elas se mexem com as forças internas da Terra, e a partir disso, que o relevo também é transformado nessas áreas continentais, ou seja, as cordilheiras, e por aí vai, muitos outros eventos que a gente vê, as depressões, tudo, os planaltos, as planícies, tudo isso é formulado a partir da movimentação dessas placas. Mas aí se surgiu a necessidade de explicar também por que essas placas de fato se mexiam. Tinha sim essa noção de que a força interna da Terra era o que se baseava para que elas se mexessem, mas não existia de fato o que era isso. É aí que a gente vê as correntes de convecção agindo, porque o magma que está no interior da Terra, devido à pressão, devido ao calor, o magma ele se mexe, e a partir que ele vai se mexendo, ele vai formando como se fossem correntes. E aí que a gente vê também um pouco da termodinâmica da Terra, do seu interior, que devido a essas correntes que os magmas fazem, eles conseguem, de certa forma, empurrar esses blocos, por causa da força, da pressão, do calor que há no interior da Terra, onde o magma está presente, que a gente vê essas correntes de convecção. E outro ponto auxílio é a movimentação desses continentes, né? Que se eles se mexem, ao longo da história da Terra, obviamente eles se mexeram várias vezes já, e de fato a Pangeia, de fato, ela já é comprovada, Gondwana, Eurásia também são comprovadas, e por aí vai, diversos outros continentes se formaram para que possa se chegar no que é
os continentes hoje, a África, as Américas, a Ásia, a Oceania, e os polos que são um pouco mais achatados, a gente vê a presença, né, daquelas grandes congelos, né, que no caso são resquícios de quando a Terra era toda congelada e que a partir que se secou, né, que devido à temperatura que voltou a se elevar, formou dois polos, né, que no caso o Ártico, que é um oceano congelado, e a parte mais rochosa, que é a Antártida ou Antártica, né. Então, a gente vê, né, todo esse processo da formação dos continentes a partir dos anos, e hoje a gente tem em base uma movimentação em centímetros, em que hoje a gente tem uma base ali em 1 a 10 centímetros, dependendo da placa, de que ao ano elas vão se movimentando, elas vão se afastando, vão se empurrando, vão se movimentando, enfim. Então, a partir desse conceito das correntes de convecção, a pressão, o calor que tem no interior da Terra que movimenta as placas e os continentes, a placa movimenta o continente e a placa é movimentada pela ação das forças do interior da Terra, no caso as correntes de convecção, estimuladas pela pressão, o calor e por aí vai. Então, tudo isso, toda essa formação, trouxe 3 classificações que está aqui no quadro, que eu nunca decoro. E, inclusive, queria destacar até minha parte favorita, que é dessa justamente da movimentação dos continentes, que é muito interessante, né? Pesquisar mais a fundo os documentários e os mapas também é bem interessante para expandir o conhecimento desses continentes, que são muitos que existiram, outros são comprovados e outros são teorias, mas que de fato houveram vários, e o maior de toda a história foi a Pangeia, quando todos os continentes estavam juntos em um sol muito bonito. Inclusive, por causa disso eu estou dando um grande destaque, e também foi o primeiro do conceito da teoria da deriva continental. Então nós temos essas 3 classificações dos contatos dessas placas tectônicas. A partir que elas se movem, elas vão se chocando ou vão se afastando. E aí a gente tem esses 3 conceitos básicos. Então esses 3 conceitos. O convergente, ele vai ser justamente quando elas se chocam. Que aí pode haver os famosos desdobramentos modernos, né? Que pode ser que quando as placas se choquem, uma suba pela outra e acabem formando cadeias montanhosas, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, nas Cordilheiras dos Andes, lá no Chile, né? No caso, contato entre as placas, né? E por aí vai outros lugares, na Ásia, no mundo inteiro. E o divergente é justamente o processo contrário, quando as placas elas vão se afastando, né, formando rachaduras na região onde há esse afastamento. Então, de novo, convergente, aproximação, que pode até ocorrer de uma ficar por cima da outra, né? E o divergente é quando elas se afastam. E o transformante, né, que ele não é tão destacado nos livros, mas que é bem importante mencionar, que há muitas vezes quando há um deslizamento entre as duas placas. E que não seja exatamente nas duas placas, mas também pode haver muitas vezes de um deslizamento de uma placa que estava se encontrando com outra em cima de outra, e é muito confuso, mas que tem esses 3 tipos. Novamente, convergente, que é quando elas se chocam, pode ficar em cima da outra, divergente se afasta, e transformante, deslizamento. Então, esse deslizamento com relação à outra também acaba formando rachaduras na região. Então, a aula de hoje foi isso, sobre a dinâmica interna da Terra, que ela é um conteúdo bem confuso, mas que é interessante que seja procurado, estudado, porque é muito interessante entender o que há no interior da Terra, como as placas elas se chocam, elas se desferem e por aí vai, que também explica outros fenômenos, como as brisas dos mares, né? Que no caso é um evento provocado pelas correntes de convecção, mas que eu não vou entrar mais adentro nesse processo, pelo menos na videoaula de hoje. Esse conteúdo, novamente, ele é muito grande, então é interessante normalmente que vocês pesquisem e vão mais a fundo para procurar melhor entender, e com certeza há grandes eventos e fenômenos que vale a pena, ocorrentes, né, consequentes, aliás, de tudo isso na Terra, que eu não citei tantos exemplos já, por exemplo, de atividades vulcânicas, terremotos e também dessas rachaduras que há em vários lugares da Terra, que é bem interessante também que seja procurado por vocês, para que fique mais interessante de entender e ver mais de perto, né?
Então a videoaula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo, né? Pelo meu trabalho, e também que me estimule a trazer mais videoaulas, também de mais qualidade novamente, e que o canal cresça, né? Também se inscrevam no canal novamente e ativar o sininho de notificações, para vocês fiquem ligados com tudo que acontece aqui no canal. Então, um forte abraço e até a próxima.